Os jogadores do São Luís treinaram na tarde desta sexta-feira, visando a partida decisiva diante do Internacional no próximo domingo. A primeira atividade foi na academia do clube e, após, o técnico Paulo Porto orientou um trabalho técnico-tático e ainda trabalhos de potência e velocidade. O treinador também comandou um coletivo hoje à tarde. O meia Marcos Paraná fez apenas atividades na academia e, após, assistiu o restante dos trabalhos no banco de reservas do 19 de outubro. Com a chuva, o gramado do 19 de outubro ficou totalmente encharcado com poças d'água, porém a bola rolava normalmente. O meio Washington atuou como titular no primeiro momento do coletivo e, após, Paulo Porto colocou o volante Marcos Rogério em seu lugar. Paraná afirma que vai para o jogo, porém depende da liberação do médico Armindo Pide. A reavaliação do meia ocorre amanhã pela manhã. Oliveira, Júnior Barbosa, Thiago Costa, Marcel e Elton Macaé, Baiano, Chicão, Adãozinho, Marcos Paraná ou Washington, Juba e Heraldo, o provável time para começar a partida de domingo contra o Inter. Concentram ainda o goleiro David, o lateral direito Danilo Baia, os zagueiros Marcelo Oliveira e Ícaro, o volante Marcos Rogério, os meias Fernando Lima e o Washington e o atacante Thiago Duarte. O atacante Gavião, que sentiu o reto anterior da coxa esquerda, está fora da partida e não concentra. Previsão de retorno para o atacante é de 15 dias. O treinador do time ijuiense também treinou cobranças de pênaltis nesta tarde. O presidente do Esporte Clube São Luís, Ricardo Miron, procurou a reportagem da Rádio Progresso e pediu para explicar a questão das vendas dos ingressos. Essa questão da venda dos ingressos foi uma coisa bastante inesperada, até a gente não pensou que ia vender tão rapidamente, mas eu quero salientar uma coisa que eu acho que precisa ser explicada, é que na verdade não houve, nós não seguramos ingresso para torcida nenhuma, não houve, na verdade a única determinação que houve foi na verdade para se manter, para se fazer reserva de alguns ingressos para a torcida organizada ou internacional, conforme determina o regulamento das competições, e esse regulamento prevê que uma porcentagem dos ingressos tem que ser preservado, tem que ser reservado para a torcida adversária, e isso foi mantido. Então nós mantivemos uma quantidade de ingressos para a torcida do Internacional. Isso foi estabelecido diretamente com o Esporte Clube Internacional em Porto Alegre. Fizemos eles depositaram para nós um valor, nós fizemos a reserva desses ingressos e os demais ingressos, todos eles foram postos à venda. O que aconteceu, na verdade, é que mais uma vez se comprovou que nós temos um estádio bastante limitado, nós temos espaços pequenos aqui para comportar uma final de qualquer taça, principalmente uma taça ou de um campeonato gaúcho, pela importância que tem. Nós temos aqui 5.000 espaços aqui aproximadamente, e percebemos que talvez se tivéssemos um espaço aqui de 10, 15 mil lugares, certamente nós teríamos torcedores para isso. E quando abrimos as vendas, por volta das 14 horas, logo as coisas foram vendidas, se encaminhou para uma venda imediata, as cadeiras em curto espaço de tempo foram imediatamente adquiridas, logo depois o pavilhão social e por último a geral. Ficou para o dia seguinte somente os meia ingressos, que foi o que teve menos procura, né? E também chegou um pouco mais tarde esse lote de meia ingresso, e portanto ficou para trás. E também quero salientar e dizer ao torcedor ijuiense que de parte alguma da diretoria do Esporte Clube São Luís houve má fé no sentido de dar preferência à torcida colorada. Muito pelo contrário, a preferência sempre nós pretendemos dar para o torcedor ijuiense, e a par disso, se fôssemos dar preferência para o torcedor colorado, nós iríamos fazer o jogo lá em Porto Alegre. Muito pelo contrário, nós queríamos fazer o jogo aqui em Juí, porque nós queríamos erguer a taça, nós queríamos essa vitória com o Internacional, que fosse uma vitória nossa, uma vitória do torcedor ijuiense, e queremos a participação em massa do nosso torcedor, do torcedor ijuiense e, claro, da região. O que nós não podemos é fazer qualquer tipo de preconceito com o torcedor da região que venha aqui ao estádio adquirir seu ingresso.
Eu não posso colocar o vendedor de ingresso lá para simplesmente preterir um torcedor que venha da região, que vá torcer pelo Internacional. Se for para vender, ele tem que vender o ingresso para aquele eventual comprador. Quanto à limitação da venda, também nós temos algumas limitações legais. Nós não podemos simplesmente, por exemplo, eu vou dar um exemplo, se vem um pai de família e quer comprar 4, 5, 6 ingressos para os seus familiares, como é que eu vou dizer assim, olha, não posso vender porque nós temos uma limitação, o presidente mandou limitar o ingresso. Existe um regulamento para isso, nós não podemos limitar. Então, mas eu acho que apesar disso, apesar das limitações, e tudo isso, eu quero dizer mais uma, tudo isso seria, não teria esse problema se nós tivéssemos espaço aqui no estádio. Se nós tivéssemos um estádio maior, se tivéssemos um estádio com 10, 15 mil lugares, teríamos espaço para receber todos os torcedores de Juí da região e não teríamos esse problema. Houve alguns momentos aí de tensão aqui na frente do estádio, houveram, acho que faz parte, foram momentos assim que nós tentamos resolver da melhor maneira possível. Eu acho que as vendas no mais transcorreram da melhor forma possível. Esperamos, não é por isso que o São Luís não vai estar disputando aí essa final de Taça Piratini, e nós vamos certamente enfrentar o Inter de igual para igual no domingo. Agora, para não voltar a acontecer esses mesmos problemas que aconteceram, presidente, seria interessante o torcedor se associar já avisando a Taça Farroupilha, né? Porque assim como o São Luís chegou agora, o São Luís pode chegar depois de novo. Esse é um detalhe, Alex, que eu acho que é muito pertinente. Eu acho que também cabe ressaltar isso, porque nós temos uma população aqui em Juí de 90 mil pessoas, né, e apenas quase 1.000 torcedores, é muito pouco. Nós temos que ter um sentimento um pouco maior aí de amor pelo time da casa, principalmente numa campanha como essa, que eu acho fundamental, e nós precisamos do incentivo, não é só no dia do jogo, não é só vir numa final aqui, prestigiar quando nós estamos no final, é prestigiar sempre, prestigiar quando nós estamos iniciando uma campanha e quando nós estamos no final. Então, aquele torcedor ou aquele associado que estava em dia com as suas mensalidades não enfrentou fila, não teve problema nenhum, não se estressou nada. Ele vai estar aqui, vai estar com o seu lugar garantido no 19 de outubro. Então, eu acho assim, que aquele torcedor que quer realmente colaborar, que quer estar aqui, quer preservar o seu espaço dentro do estádio 19 de outubro, ele se associe no clube aqui, ele faz, e vou dizer mais, eu acho que até se associando, ele vai pagar menos, ele vai ter menos despesa do que comprando seu ingresso em finais ou em dias de jogos, em jogos aqui durante o campeonato, porque veja bem, se nós formarmos os jogos que tiveram aqui nessa primeira fase, e somarmos os jogos do segundo turno agora, certamente vai dar um valor muito maior do que se fosse pagar aqui as mensalidades mês a mês, mas muito maior, acho que 2 ou 3 vezes mais. Então, quem for sócio do São Luís está levando uma vantagem muito grande, e por isso que eu acho que tem que ser incentivado isso, e eu faço um apelo ao torcedor, e reitero mais uma vez, não houve má fé da diretoria, talvez falaram muito em desorganização, em amadorismo, não sei, eu acho que é uma coisa nova, é uma coisa que nós estamos vivendo de novo, talvez houve amadorismo, pode ser, mas também houve amadorismo por parte da torcida, por parte de alguns torcedores, porque não entenderam que nós estamos crescendo. E os erros que nós cometemos podem ser criticados e devem ser criticados, e é porque com as críticas que a gente cresce. E eu acho que a diretoria aceita ser criticada, embora não concorde com muitas críticas, mas aceitamos ser criticados, porque só assim, a partir das críticas, que nós podemos crescer. Amanhã pela manhã, o técnico Paulo Porto orienta o último treino antes da partida contra o Internacional. O treinador vai fechar os portões para torcedores e também para a imprensa. O técnico do São Luís, Paulo Porto, é atração aqui no Geral 690 e começa falando que o São Luís está pronto. Olha, a semana foi boa, nós procuramos administrar bem, não tínhamos muito mais coisa a fazer, a equipe está num bom momento e claro que a notícia da saída do Gavião por lesão, né, é uma saída importante, é uma opção importante que nós tínhamos, mas o futebol é assim, sempre a gente tem que estar prevenido, né, porque tem problemas de cartão e problemas de lesões e não é só aqui, é em todos os clubes. Boa notícia que Marcos Paraná vai para o jogo, tem condições. O Marcos Paraná, na verdade, ele está sendo poupado. Tudo está
está mostrando que ele vai para o jogo, mas amanhã de manhã vai ser o teste definitivo para nós avaliar mesmo se ele tem condição ou não. Paulo, taticamente, né, esquema tático, São Luís não tem o que mexer, você trabalhou hoje e ontem também a parte tática, realmente naquilo que tu quer que melhore em relação ao time do São Luís, em relação ao time do Inter. O que está faltando nesse ajuste aí? Se já está tudo ok, ou tem mais alguma coisa, né, para ajustar até domingo? Não, nós temos alguns defeitos, né, porque que a gente está corrigindo e a equipe tem sido muito consciente nesse sentido. Tem evoluído, tem errado menos, né? Nós jogando contra times de qualidade como o Inter, nós não podemos errar, senão vamos ter que correr muito atrás da bola. Então, esse quesito está sendo muito bem treinado aqui, né? Para que a gente consiga ter uma boa posse de bola e o pessoal tem feito isso. O nosso time, se a gente considerar o primeiro, segundo, terceiro jogo, hoje já tem uma posse de bola muito melhor. Aí eu espero que no domingo a gente possa errar o mínimo possível, né? Porque times como o Inter a gente não pode errar. Dunga está dizendo que é 50% a 50%. Não tem favorito no jogo do domingo. É conversa dele? Você está acreditando nisso também? Acha que há essa igualdade entre São Luís e Inter, Paulo Porto? Olha, eu acho que uma decisão, né? Em que o São Luís chegou da forma como chegou, é porque apresentou um bom futebol, né? Agora nós temos que considerar o Inter, né? Toda a força do Inter, a qualidade, aquilo que o Inter vem apresentando nos últimos jogos, uma boa regularidade, repetindo a escalação, um time que tem uma estrutura enorme, né? Não dá nem para comparar com a nossa, mas nós confiamos naquilo que a gente tem feito, independente de quem seja o favorito, né? Nós vamos atrás do nosso resultado, porque uma coisa é certa, para nós o título é muito mais importante que para o Inter. Justamente nessa semana o volante Chicão dizia que o Internacional também estava preocupado com o São Luís. Isso é de fato verdade, Paulo Porto? Olha, o que a gente tem visto é que os profissionais do Inter têm um respeito muito grande, eu acho que com o jogo em si, né? A gente tem visto declarações e o pessoal tem sempre falado, né, da campanha do São Luís, até porque é uma coisa matemática. Não tem como negar a campanha do São Luís. E a gente sabe disso. Agora, nós sabemos que nós precisamos fazer um jogo muito melhor do que nós fizemos com o Caxias, e certamente fazer o melhor jogo da competição para a gente poder aspirar a alguma coisa. Qual o tamanho do prejuízo para os dois times que são bons tecnicamente e o gramado está pesado? Olha, na verdade, eu acho que para o espetáculo é um prejuízo grande. Nós sabemos que quando acontece esse tipo de coisa, os jogadores procuram se superar lá dentro, se adaptar o mais rápido possível, né? E claro que o campo bom, o campo numa boa condição de jogo, eu acho que a gente teria um jogo melhor tecnicamente. Mas não dá para mudar isso, né? Nós vamos jogar da forma que o campo estiver. Você está revivendo aí uma situação, né? No ano passado você chegou também na decisão no primeiro turno e hoje, de novo, né, em 2013. Como é que é para o Paulo Porto, treinador, esse momento, né? Segundo ano aí consecutivo que você está levando a um time do interior para disputar uma final de turno com um time da capital. Como é que está sendo isso para ti como profissional? Olha, para mim é muito importante porque eu estou buscando, né, uma situação melhor para a minha carreira. Os meus objetivos ainda não foram alcançados, eu tenho objetivos ainda que eu estou buscando. E tu estar 2 vezes numa final, né, eu acho que é uma conquista importante, né? E ainda mais da maneira como os trabalhos têm sido feitos, né? Da maneira como foi aqui no São Luís, que com o aproveitamento que nós tivemos. Agora eu não posso pensar muito em mim, né? Eu tenho que sempre estar pensando no grupo, pensando no São Luís, na torcida do São Luís, né? Na comunidade aqui de Juí, porque está vibrando muito com essa final, né? E aí, na verdade, a parte individual se torna, eu acho que, em segundo plano, né? Então, primeiro vamos fazer a final, né? E, se Deus quiser, a gente vencendo, aí a gente vai começar a pensar um pouquinho mais no aspecto individual. Voltando um pouco a essa questão da diferença de estrutura como clube, esquecendo a questão salarial,
O que fica escancarado, que é muito melhor, muito diferente no Internacional do que aqui em termos de estrutura, Paulo Porto? Não, eu não quero justificar nada, porque estrutura não ganha jogo, salário não ganha jogo, né? Agora, nós sabemos que tem uma coisa que é muito importante na decisão, é a vontade de todos, a dedicação de todos, ali dentro do campo, a inteligência para jogar, né? Aquilo, vamos dizer assim, tu querer conquistar aquilo, né? E nisso aí eu acho que a gente se iguala ao Inter, né? Talvez até tenha um pouquinho mais, porque nós precisamos muito mais do que eles. Então, vamos procurar levar o jogo nesse rumo, né? De um jogo de superação, um jogo que a gente precisa muito para que a gente alcance, né, aquilo que os jogadores do Inter e treinador do Inter já alcançaram há muitos anos atrás até. Dirigentes, comissão técnica, grupo de jogadores do São Luís, todos eles mobilizados para essa grande decisão contra o Internacional. O que lhe pareceu a mobilização do torcedor também, Paulo? Olha, cara, essa situação é a gente que vive o dia a dia aqui, a gente sabe, né, vamos dizer assim, da dedicação do torcedor em vir para cá, na situação de comprar um ingresso, né? O pessoal chegando aí às 6 da manhã, e quando eu cheguei ao meio-dia, teve um negócio assim que foi muito legal, né? O que um torcedor me disse, né, que ele fazia tanto tempo, fazia mais de 20 anos que ele não era feliz com o São Luís, né? E isso é um negócio que, de uma certa forma, diz pra gente, né, que a gente tá fazendo alguma coisa, né, que o futebol é muito importante, né, para todos nós, né? Então aquilo ali acho que foi uma mensagem muito legal, me fortaleceu muito, né? E eu, claro que já estava super motivado pro jogo, né, e agora eu tenho muito mais vontade ainda, né, de fazer com que todo mundo, né, compre essa ideia, né, que trabalhe muito, que dê o máximo possível, né, para a gente poder dar alegria para todos eles. Deu declarações dizendo que o Paulo Porto está entre os melhores treinadores aqui da região sul aqui no nosso estado. O que significa esse tipo de declaração do Dunga? Olha, eu fico muito contente, né? Sei que o Dunga é um cara que todo mundo admira, né? Pelo seu caráter, por tudo que ele fez pelo futebol brasileiro, né? É um grande treinador que nem precisou, né, daqui a pouco militar muito nessa função aí para já assumir a seleção brasileira e fazer um grande trabalho, que na verdade naquela época, em função de um resultado só, todo mundo simplesmente, vamos dizer assim, criticou, né, o cara por uma derrota, mas hoje a gente vendo os números dele e o que ele fez em termos de trabalho na seleção, ele determinou muitas coisas na seleção, né, que hoje a gente está atrás ainda, né? Mas ele chegou lá e conseguiu estabelecer um padrão de comportamento que ele queria, né? Arrumou o time, aí teve a infelicidade de repente, até numa bola parada, né, que na verdade nós perdemos aquele jogo, acho que foi mais em função daquela primeira bola parada ali, né, não ter conseguido chegar ao título, né? E eu, evidente que fico muito contente, né, dele colocar essas palavras aí. Este é o técnico do São Luís, Paulo Porto. Já o Internacional, que encerrou a preparação para a decisão da Taça Pratini contra o São Luís no próximo domingo, treinou hoje pela manhã, atento a todos os perigos do seu rival. Para não ser surpreendido, o técnico Dunga comandou os trabalhos em campo reduzido, reproduzindo as dimensões do estádio 19 de outubro. Durante a atividade, a comissão técnica diminuiu as dimensões do gramado do Parque Gigante em cerca de 2 metros em cones. No espaço reduzido, os laterais Gabriel e Fabrício foram os mais exigidos pelo treinador colorado. Em virtude da proximidade da área, a equipe ensaiou cobrança direta de arremessos para a área. A tendência é que o Internacional inicie a decisão do primeiro turno do Campeonato Gaúcho com a mesma formação que venceu o Grêmio e também o Esportivo. Muriel, Gabriel, Rodrigo Moledo, Juan e Fabrício, Igor, Josimar, Fred, D'Alessandro, Diego Forlan e Leandro Damião. Antes da decisão, o Internacional ainda treina amanhã pela manhã no Parque Gigante. No período da tarde, por volta das 16 horas, a delegação colorada embarca para Ijuí em 2 voos até o local do jogo. O presidente colorado, Giovanni Luiz, conversa conosco aqui no Geral 690.
e começa projetando a partida contra o São Luís. Um prazer também, Alex, retornar a falar contigo, poder me dirigir aos ouvintes da Rádio Progresso, em especial a todo o pessoal de Ijuí. Vai ser, eu já tive algumas vezes em Ijuí, jogando contra o São Luís, sempre foram jogos extremamente difíceis. Esse deverá ser mais difícil ainda, porque é uma final que o São Luís chega com méritos. Foi a melhor campanha do primeiro turno, por isso joga nos seus domínios. A gente sabe a dificuldade que é jogar contra o São Luís, especialmente em Juiz, especialmente esse ano, que tem bons jogadores, tem uma equipe bem montada, tem um treinador também bastante qualificado, e será uma autêntica gauchão por mérito. Eu entendo que chegam as duas equipes que mereceram chegar nessa final. Bom, presidente Giovanni Luigi, hoje à tarde choveu aí aproximadamente 35 milímetros aqui. Todos nós sabemos que o Internacional é um time técnico. O time do São Luís, acostumado com um gramado do 19 de outubro. Quem leva a vantagem? O São Luís, por já conhecer as dimensões do 19 de outubro, ou o Internacional entra em desvantagem no seu entendimento? Não, eu acho que são uma série de requisitos que, claro, que favorecem quem joga na sua casa. Quem joga acostumado vai ter a torcida a seu favor, conhece o gramado, enfim, terá o apoio de toda a comunidade. Isso sem dúvida é importante. Agora, lógico que tudo isso aí é falado antes do jogo, né? Depois durante a partida, são 11 contra 11 e, portanto, vai se decidir lá dentro de campo. E o que o senhor conhece desse São Luís aí, que acabou sendo a sensação desse campeonato gaúcho aí? Começou a competição não muito bem, depois com a chegada do Paulo Porto. São 8 jogos e 7 vitórias, presidente. Primeiro, eu entendo que o Marcos Paraná também é um jogador já rodado, experiente, com qualidade. É um meio assim que, na minha opinião, tem um bom poder de dar assistência, tem uma boa bola parada, se movimenta para os lados, então é um jogador realmente qualificado. Bom, presidente, a ironia do destino ou alguma coisa sobrenatural, o técnico Dunga aí podendo levantar a sua primeira taça num clube de futebol na sua terra natal? Essa é uma questão menor, né? Eu entendo que vale para as duas instituições um título do primeiro turno, que já deixa na decisão do Campeonato Gaúcho. Então, o que vale para mim mais do que as pessoas, mais do que as coisas, são as duas instituições que vão buscar esse título e as duas têm mostrado qualidade. Geral 690 para Posto do Ganso. Há mais de 40 anos, o Posto do Ganso atende a comunidade de Ijuí região. Oferece combustível puro com qualidade e profissionais qualificados para o atendimento, serviço de lavagem, borracharia, anexo entrega de gás. Ligue para 3333-2010 que a entrega será imediata. Você não precisa nem sair de casa para passar o cartão de crédito. A máquina vai até você. Posto do Ganso, um posto diferenciado. Rua do Comércio, 1605 em Ijuí. Ijuí tem Multipeças. Tudo que você precisar em peças agrícolas, tratores, colheitadeiras, a Multipeças tem com preços e condições especiais. A Multipeças agora também dispõe de mecânico em Ijuí, experiente na linha de carros e caminhonetes, motor, câmbio, suspensão, troca de óleo. Multipeças, fundos da Esponqueado. Ligue para 3333-8136 e fale com o Tony Schmidt ou a Vera que tudo se resolve. Eletrotécnica Cocetim. Profissionais experientes garantem a melhor assistência técnica para marcas Tramontina, Cid, Trap e Garten. Aceita cartões Visa, Mastercard e Sicredi. Eletrotécnica Cocetim. O telefone 3332-6218 em frente à Agrovel em Ijuí.